Eita glória! Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Eu quero saudar a todos com uma gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma vez ao canal Meditando na Palavra de Deus e nesta quinta-feira abençoada, meu irmão, minha irmã, dia 26 de junho de 2025. Vamos dar continuidade aqui à Palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Eu quero que você preste atenção em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim, aqui o título está falando como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiramente padecido, agravados em Filipos, como saibais, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos. Aleluia, grande Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, pesados. Meu irmão, minha irmã, aleluia, grande Deus. Aqui, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está falando que a entrada deles em 1 Tessalonicenses não foi em vão. Foi confirmados por Deus. Aleluia, grande Deus. E ele começa assim, ó. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. No versículo 2. Mas, havendo primeiramente padecido e sido agradável em Filipos. O que ele está falando aqui? A perseguição que o apóstolo Paulo e Silas passou lá em Filipos, onde certo momento ali, Paulo e Silas expulsou um demônio de uma serva, aleluia, grande Deus, que dava para os seus senhores muito lucro, muito dinheiro, porque aquela serva, aquela mulher, tinha um espírito de adivinhação. E Paulo ali repreendeu em nome de Jesus, e repreendeu aquele demônio, e expulsou aquele demônio imediatamente saiu daquela mulher, que ela dava aos seus senhores lucros. Então prenderam Paulo e Silas. Você vai acompanhar essa história ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vai lá e vê. Paulo está se referindo a essa perseguição que ele e Silas teve lá, na viagem de Filipos, onde eles passaram grande perseguição, foram açoitados, nem por isso eles desistiram. E outra, a igreja de Filipos foi o apóstolo Paulo que fundou, estava a cuidado do apóstolo Paulo e os seus companheiros e os seus ajudantes. Meu irmão, minha irmã, então a perseguição lá em Filipos foi grande. E Paulo deixou frisado aqui, ó, a nossa entrada aqui em Tessalonicenses não foi em vão. Deus aprovou, Deus que sondava os nossos corações, aleluia, grande Deus, nós fomos aprovados por Deus, eu e você somos aprovados por Deus. Independente da situação, independente das perseguições, nós devemos continuar firme e forte, fazendo a vontade do Pai, porque Deus é que sonda os nossos corações. Olha aqui no versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Aleluia, grande Deus, ou seja, quando eles levaram a palavra de Deus, quando eles pregavam, quando eles exortavam o povo, não foi com engano, foi com sinceridade.
nem com imundícia, nem com fraudulência. Ou seja, aleluia, grande Deus, meu irmão, minha irmã, eles pregaram, levaram o evangelho, a palavra de Deus como a verdade, que é Cristo Jesus. Não aceitaram suborno. Aleluia, grande Deus, foram fielmente ali, independente da perseguição, que eu e você, independente da perseguição, independente do que acontece, aleluia, grande Deus, eu e você possamos continuar firme e forte, pregando, falando do amor de Cristo. No versículo 4, mas, como fomos aprovados de Deus, olha aí, eles foram aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Olha aí, que você possamos pregar, falar do amor de Cristo, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, porque Deus prova os nossos corações, Deus conhece os nossos corações, Deus é o único, meu irmão, minha irmã, que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos, e que conhece os nossos corações, que esquadrinha tudo, que sabe tudo o que nós estamos pensando ou que vamos deixar de pensar. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então não adianta eu estar pregando, não adianta eu estar falando do amor de Cristo para querer aparecer, para querer ser mais do que o outro, longe de mim. Aleluia, grande Deus, nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus, para receber a recompensa de Deus. Aleluia, grande Deus, muitos aí estão pregando, estão falando do amor de Cristo para se aparecer, para dizer que fala bem. Aleluia, grande Deus, Paulo não usava as palavras, aleluia, grande Deus, magníficas, palavras bonitas, palavras longeadas, palavras uau, que mexe com o sentimento, com o ego, não. Paulo pregava o evangelho, Paulo pregava Jesus Cristo, Paulo pregava o arrependimento. Paulo pregava a verdade. Aleluia, grande Deus. Paulo não passava a mão na cabeça de ninguém, igual tem muitos pastores que se diz pastores, passando a mão na cabeça das ovelhas. Aleluia, grande Deus, com medo de perder dizimistas que ofertam alto, as pessoas que têm um cargo elevado, porque se aquele irmão sair da igreja, o pastor vai perder o dízimo alto, vai perder uma oferta alta. Paulo não estava, aleluia, grande Deus, preocupado com isso. Aleluia, grande Deus. Paulo, se eu não me engano, fazia tendas. Ele vendia, ele trabalhava, ele não aceitava suborno. Aleluia, grande Deus. Ele mesmo tinha o trabalho dele. Aleluia, grande Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vai lá em Atos 16, você vai ver do que estou falando, a grande perseguição que Paulo e Silas enfrentou por pregar o evangelho, por expulsar aquele demônio, aquele espírito de adivinhação que não provinha de Deus. Aleluia, grande Deus. Aquela moça, aleluia, grande Deus, aos seus senhores ela dava muito lucro. Então, quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, imediatamente os senhores daquela mulher prenderam Paulo e Silas e foi açoitados, judiaram deles. Vai lá em Atos capítulo 16 e confere. Aleluia, grande Deus, no versículo 6. No 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha dele. Testemunha. Então, Deus era testemunha deles, que eles andavam na verdade, que eles não usavam de pretexto. Aleluia, grande Deus, de avareza. Não falava as palavras lisonjeiras. Aleluia, grande Deus, eles falavam uma verdade, eles pregavam uma verdade. Eles não tinham avareza no coração deles. Eles pregavam com honestidade, sinceramente, coisas que eu e você devemos fazer nos dias de hoje. Pregar a palavra verdadeira, pregar o arrependimento, pregar abandono esse pecado, Jesus está voltando. Pregar o evangelho de Cristo Jesus, que é renúncia.
Aleluia, grande Deus, não é passar a mão na cabeça de ninguém, é pregar a verdade, falar do evangelho. E o apóstolo Paulo cuidava da igreja de Filipos. Aleluia, grande Deus. Aquela igreja estava aos cuidados de Paulo. Aleluia, grande Deus, no versículo 6 para encerrar. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Olha aí, eles não buscavam glória dos homens. Nós não devemos buscar glória dos homens. Aleluia, grande Deus. Nós não devemos buscar a glória dos homens, mas a glória de Deus. Aleluia, grande Deus. A glória de Deus é que nos sustenta, é que nos ajuda, é que nos dá força. A recompensa vai vir de Deus, a recompensa não vai vir dos homens. Muitas pessoas naquela época buscavam a glória dos homens, mas o apóstolo Paulo buscava a glória de Deus. Eles serviam verdadeiramente a igreja. Que nós possamos se tornar semelhante a essa igreja primitiva. Aleluia, grande Deus. O amor de Paulo era grande com aquela igreja, com aquele povo, porque Paulo se preocupava. Nós temos que nos preocupar também com quem está dentro da igreja. Muitas pessoas querem cuidar de quem está lá fora, mas esquece de quem está dentro da igreja, dos irmãos que estão ali. Muitas das vezes está doente, está precisando de um abraço, de uma palavra, e muitas das vezes queremos fazer missão fora e não cuidamos dos de casa. Devemos cuidar primeiro dos da fé, se preocupar com os irmãos que estão ali, porque, meu irmão, minha irmã, a igreja é como se fosse um hospital, um templo ali é como se fosse um hospitais. Pessoas vão ali porque estão doentes, porque estão procurando a paz que o mundo não dá. Qual que é a paz? A paz de Jesus Cristo, que o mundo não dá. Então vamos continuar pregando a palavra do Senhor, vamos continuar fazendo a vontade do Pai, independente do que aconteça. Não vamos desanimar. Vamos seguir para o alvo, amém? Eu quero orar pela sua vida e pela vida da sua família nesta quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Pai, muito obrigado em primeiro lugar por tudo, Pai, por mais essa palavra, Pai, ao qual o Senhor falou poderosamente ao meu coração, Pai. Eu quero em nome de Jesus estar apresentando, Pai, todos, Pai, que estão aqui no caderno de oração, Pai. Que a tua poderosa mão possa estar visitando a cada coração, a cada pensamento, Pai, levando renovo, fortalecimento, Pai, em nome de Jesus, Papai querido. Toca em cada vida, visita cada vida, Pai. Eu já agradeço pelas curas e pelas libertação, Pai, que o Senhor tem feito, Papai querido, e muito obrigado por esta oportunidade, Pai, de eu poder estar orando e intercedendo por cada vida, Papai querido, com tudo que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer. Pai, eu também quero colocar sem exceção todos, Pai, que vão assistir essa pregação, todos que está escrito do canal Meditando na Palavra de Deus, todos que vão assistir pela primeira vez, Pai, que possa ser impactado, que possa ser tocado, Pai, pela tua palavra, Papai querido. Aleluia, grande Deus, que esta palavra possa adentrar nos corações, Pai, para trazer vida, trazer renovo, cura e libertação, Papai querido, e aqueles que já estão nos teus caminhos, que o Senhor possa renovar e fortalecer, Papai querido, nesta quinta-feira abençoada, Papai querido. É o que eu oro e desejo, Pai, no fundo do meu coração, Pai, com tudo que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira abençoada. Fique com essa palavra no seu coração. Vai lá em 1 Tessalonicenses, leia o capítulo 2 inteiro, meu irmão, minha irmã. Aleluia, grande Deus. Você vai ver como que Paulo pregava, falava da palavra de Deus. Aleluia, grande Deus. Como Paulo exerceu o ministério, exerceu aquilo que Deus colocou na mão dele. Ele exerceu com excelência. Aleluia, grande Deus. Não desanimamos, ele não desanimou. Em meio às perseguições, ele não parou. Ele prosseguiu olhando para o alvo.
É isso que eu e você devemos fazer. Aleluia, grande Deus. Está tendo um levante grande contra a igreja de Cristo, contra o povo que serve a Cristo. Mas não devemos desanimar. Devemos olhar para Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Aleluia, grande Deus, porque foi Ele que morreu por todos nós. Ele está vivo hoje, ressuscitou, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, meu irmão, mamãe, intercedendo por nós. Aleluia, grande Deus, não desista, não pare. Eu sempre vou falar aqui, não desista, não pare, nem não deixe que as dificuldades, que os problemas desta vida venham te afastar da presença do Senhor. Busque, clame, implore por Ele, ajoelhe, busca. Pai, eu quero sentir a Tua presença. Pai, coloca paz no meu coração, coloca alegria. Você que não tem paz, você que não tem alegria, você que não consegue dormir, eu quero declarar sobre a sua vida agora cura, libertação, transformação. E se você crer, se você tomar posse, você vai conseguir dormir direito, você vai ter a paz que o mundo não dá, a paz que só Jesus dá. Não perca mais tempo. Clame por Ele, busque por Ele, tome posse, creia, tudo é possível aquele que crê. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, aos nossos olhos nós olhamos para a situação e achamos, não, é impossível. Sim, para nós muitas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível, meu irmão, minha irmã. Nada é impossível aos olhos de Deus. Ele contempla o meu e o seu coração, assim como o apóstolo Paulo falou aqui quando nós lemos, meu irmão, minha irmã. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe qual que é a nossa intenção. Aleluia, grande Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Confia nele, que a minha e a sua confiança possa estar no Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus é poderoso. Deus está falando aos nossos corações. A maior profecia que tem é a palavra de Deus. Vamos estar atentos. Vamos pedir discernimento, entendimento, para que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Somente Deus vai dar esse entendimento, esse discernimento para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar com o coração aberto, continuar em obediência ao Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? E vamos andar em santidade a cada dia. Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E vamos continuar orando pela nação brasileira, pela humanidade e por todos. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz, glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã.